Se você sente que está sempre angustiado, sem saber o que postar no perfil do político, esse vídeo vai resolver o seu problema. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 6 anos. E nesse vídeo eu vou te ensinar como montar um calendário de conteúdo para o perfil político, o que a gente chama de calendário editorial. E por que um político precisa de um calendário de conteúdo? Primeiro, porque a internet não perdoa ausência. Vou repetir para ficar muito claro na sua cabeça: a internet não perdoa ausência. E o calendário de conteúdo, ele permite a constância do político, ou seja, sempre tem conteúdo do político ali girando nas redes sociais. Então esse é o primeiro motivo para você criar um calendário de conteúdo, ou seja, manter a relevância do político, manter também a lembrança do político na mente das pessoas. Segunda coisa, a construção da autoridade é um processo contínuo. A autoridade, ela depende muito de você fixar a mensagem, depende muito da repetição. Então, o calendário de conteúdo, ele supre isso. Por quê? Porque você vai trabalhar com um objetivo muito bem definido. E você tem que saber que a autoridade que o político tem fora da internet não garante para ele a autoridade digital. Então, você precisa também construir ou fortalecer essa autoridade. Só que você tem que saber que isso é um processo contínuo, não é com 1, 2 posts que já você vai estabelecer a autoridade do político. Então esse é o segundo motivo para você ter um calendário de conteúdo para o perfil do político. Outro motivo é que a rotina do político é intensa e nem sempre você consegue criar conteúdo ali no dia a dia, no máximo um conteúdo de agenda. Então ter um planejamento, criar conteúdos que possa suprir essa demanda de que você nem sempre vai conseguir produzir conteúdo vai ajudar muito a fortalecer a imagem do político nas redes sociais. Outro ponto é que você ter um calendário, ou seja, você já saber o que vai postar ali ao longo do mês, ele vai dar para você previsibilidade e ele vai permitir também que você faça ajustes estratégicos. Por quê? Se você tem aquele calendário, é muito mais fácil você remanejar um conteúdo do que você não ter nada e, na maioria dos dias, ficar angustiado, como eu falei aqui no início do vídeo, sem saber o que postar. Então, fazer ajustes estratégicos e principalmente ter uma previsibilidade de criação de conteúdo é uma das vantagens de se ter um calendário para o perfil político. E agora eu vou te ensinar como criar um calendário para o perfil político. Primeira coisa que você precisa saber é que é necessário você definir pilares de conteúdo. Sim, pilares de conteúdo são fundamentais para você poder trabalhar o calendário. Por quê? Senão você vai acabar ficando muito angustiado, porque se não tem um guia, você não vai saber para onde ir, você não vai saber o que postar, e isso vai te cansar mentalmente. Então a primeira coisa é você definir pilares de conteúdo. E o que são pilares de conteúdo? Imagine uma revista. A revista, ela tem as linhas ali editoriais delas, tudo certinho e tal. Um jornal, ele tem as colunas e tudo mais. É a mesma coisa, você vai definir os temas, aquilo que vai ser falado. O que vai ser abordado no perfil político? Então, você pode definir, por exemplo, uma linha editorial de educação política ou de explicação de temas importantes. Tudo que eu tenho que explicar, eu coloco como conteúdo educativo. Então, eu tenho que explicar uma lei, eu tenho que explicar uma ação, eu tenho que explicar uma bandeira que o político defende, eu coloco como um pilar de educação política. Então, já temos ali um pilar. Normalmente, eu defino ali de 5 pilares a 6, às vezes, dependendo do político, eu tenho um pilar para cada dia da semana e eu sempre trabalho isso, que me facilita demais a vida. Mas você pode definir 3, 4 pilares e ir girando de formatos e conteúdos em torno desses pilares. Então, um conteúdo seria esse, um conteúdo educativo, onde eu explico aquilo que precisa ser explicado sobre o político, sobre o mandato, sobre as ações e tudo mais que se tem ali em torno dessa figura pública. Outra coisa que eu faço também, defino como um pilar, mas ele é um pilar um pouco mais espaçado, isso você também tem que saber, tem pilares que você pode criar muito conteúdo e tem pilares que você cria conteúdo eventualmente, que é o pilar de prestação de conta. Eu acredito assim, quando a gente trabalha com um perfil político, uma figura pública que representa uma parcela da população, é necessário que se tenha prestação de contas. Então eu crio dentro desse calendário, em algum momento do mês,
algum tipo de prestação de conta, seja a prestação de um projeto que ele apresentou, seja a prestação do que ele fez ao longo do mês, mas algum tipo de prestação de contas eu sempre coloco no calendário editorial. Outra coisa também que eu coloco são posicionamentos estratégicos, porque se o político não se posiciona, o digital desposiciona ele. Então, é importante que existam posicionamentos do político acerca do que está acontecendo na região dele, acerca de alguma notícia, acerca de algo que ele defenda. Então, trazer posicionamentos, para mim, é uma linha editorial que eu coloco e deixo muito claro que é importante que a gente trabalhe em relação a isso. E eu também fico monitorando ali algumas notícias para que eu possa ajudar o político no roteiro desse posicionamento. Outro pilar também é um pilar de conexão. Então, quando eu trabalho um pilar de conexão, eu procuro trazer bastidores, eu procuro trazer o político mais à vontade, falando com as pessoas, eu procuro trazer rotinas, eu procuro trazer curiosidade, acima de tudo, eu procuro trazer conteúdos que mostram o político entendendo a realidade das pessoas, não só entendendo, mas expressando isso, mostrando que ele entende a realidade das pessoas. Então esse, para mim, também é um pilar de conteúdo. E outro pilar também são os eventos, as agendas e tudo mais. Eu trabalho também de uma outra forma. Além desse calendário, eu tenho o calendário de agendas, que nem sempre eu sei exatamente com muita antecedência, e tenho de notícias que a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu trabalho girando nesses 3 conteúdos. E às vezes, se eu precisar derrubar um calendário fixo, eu derrubo em prol de uma notícia ou em prol de uma agenda que foi muito importante. Então, quando você trabalha com pilar de conteúdo, você tem um direcionamento maior. Outra coisa que eu trabalho também são com temáticas. Então, eu posso pegar uma semana e focar em uma temática. Não é que eu vou ficar falando somente daquilo, mas, por exemplo, eu tenho uma temática de levar para a lista de transmissão. Então, no final do conteúdo ou na legenda, eu vou fazer uma chamada para a lista de transmissão, independente do conteúdo que eu traga ali para o perfil político. Então, eu tenho alguns objetivos, porque facilita muito o meu trabalho e facilita muito a minha prestação de contas para o político, sobre aquilo que eu estou trazendo para as redes dele e quais objetivos eu estou conseguindo alcançar. Não sei se ficou muito claro para você, eu explico muito mais isso no meu curso, mas por aqui já dá para você pegar uma base para ir fazer. Outra coisa que você precisa fazer, quando a gente fala em criação de calendário para perfis políticos, é definir sempre uma frequência. Qual é a frequência que eu vou trazer? 3 conteúdos por semana? 5 conteúdos por semana? Não, vamos publicar todos os dias. E quais são os formatos também? Eu posso variar formatos. Uma coisa que eu faço é definir formatos fixos ao longo da semana, porque isso facilita demais a minha vida. Eu sei que na terça e na quarta eu tenho Reels, eu vou criar conteúdos de Reels e vou reservar um espaço na agenda ou vou antecipar a criação de conteúdo com o político para eu ter aquele conteúdo na terça e na quarta-feira. Outro dia é estático, outro dia é um card e assim por diante. Então eu trabalho muito assim, definindo formatos fixos, mas tem outros clientes que eu não defino formatos fixos, eu defino os temas e aí eu coloco ali o que eu acredito que se encaixa dentro daquele tema. A forma de trabalhar aí vai muito com você. Você tem que ver o que traz resultado. Nem sempre a gente consegue ter o político disponível sempre, então às vezes eu fixo o conteúdo, outras vezes não. Então é importante que você também tenha essa consciência do que você pode fazer. Mesma coisa também com os stories. Sempre alinhe também o conteúdo fixo com a agenda do político, porque senão pode dar atrito. Se de repente você tem um filmmaker que acompanha a agenda do político e ele é o mesmo que cria outros conteúdos, nem sempre ele vai conseguir criar ali um conteúdo se não for de forma antecipada. Então é importante ou você trabalhar com antecipação junto a esse filmmaker, ou você definir que no dia que ele estiver com agendas, os conteúdos que sobem são conteúdos de agenda e tá tudo bem. É tudo uma questão de conversa, é tudo uma questão de alinhamento e uma questão de objetivos. Outra coisa que você precisa considerar dentro desse calendário são os calendários de datas sazonais, as datas sazonais. Porque existem datas que são importantes para reforçar o trabalho, a bandeira do político, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então você pode trabalhar com datas sazonais. Eu não sou a favor de você trabalhar com diversas datas sazonais. Se o político não tem lugar de fala, se ele não tem uma bandeira que trabalhe determinada data, eu não falo de datas macros, como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas eu falo em datas mais específicas. Vamos pensar lá, Dia do Semáforo, nem sei se existe, estou só falando aqui. Dia do Semáforo, o político não tem nada referente ao semáforo. Por que ele vai colocar Feliz Dia do Semáforo? Não faz sentido. Então eu sempre procuro trazer muito, mas não importa, mas os outros políticos estão publicando. Ok,
E eles estão publicando, porque assim, a gente vive meio que numa bolha. E essa ideia de datas sazonais veio muito justamente porque muitas pessoas não tinham que publicar. Então faziam ali o perfil, né, um perfil calendário. Então isso não é uma boa, tá? Tenha muita segurança de escolher datas que fazem sentido para a bandeira do político. Outra coisa também, sempre trazer pautas relevantes, debate, tudo focado no público do político. Nada de ficar trazendo data sazonal, debate que não faz sentido para o perfil do político só porque todo mundo está falando. Você tem que sair dessa bolha do todo mundo está falando. Outra coisa que vai te ajudar bastante é você ter organização. Utilize o Notion, utilize o Trello, utilize até uma planilha. Não faz, assim, problema nenhum, né? Como dizia minha mãe, não faz problema você usar uma planilha. Então, trabalhe do jeito que você puder. Eu tenho uma frase que eu sempre levo comigo quando eu fico na dúvida se eu devo usar ou não uma nova ferramenta. A melhor ferramenta, sempre que você tiver que pensar, qual que é a melhor ferramenta? A melhor ferramenta é aquela que você sabe usar. Se de repente, para você, funciona fazer o calendário no papel, é no papel que você vai fazer. Se for na planilha, é na planilha que você vai fazer. Se for no Trello, é no Trello. Se for no Notion, é no Notion. Então você tem que ter essa consciência e principalmente ter a segurança, mas se organizar. Outra coisa que você precisa fazer, depois de tudo isso que eu te falei aqui, é você monitorar, fazer uma análise de desempenho. Por quê? Tem conteúdos que você cria que não vai funcionar do jeito que você gostaria dentro do perfil político. E é engraçado, porque às vezes o conteúdo que você acha que não vai performar é o que mais performa, e o conteúdo que você acha que super vai bombar, ele flopa. É normal, mas isso você vai testando. Depois você repete para ver se é aquilo mesmo e tudo mais, para ver quais são os melhores conteúdos do perfil político, e tá tudo bem. Só que se você não tem um calendário, você vai colocando tudo meio ali da cabeça e não tem um controle. Agora, se você tem um calendário, você tem algo mais organizado, você sabe o que deu certo e o que não deu certo. E aí você vai fazer teste para ajustar. E depois você vai verificar de novo. Pô, isso aqui deu certo, então eu vou trabalhar mais com isso daqui. E com 3, 4 meses, você já tem uma clareza do que funciona para o perfil político e você acaba ficando fera no conteúdo do perfil político. Você entende que não adianta você tentar replicar exatamente as mesmas coisas? Você pode, claro, trabalhar com temas, temas que são semelhantes, você pode trabalhar com ideias que são semelhantes, isso sim é muito válido. Agora, você não pode pegar o que funciona para um político e tentar replicar exatamente para outro político. Você tem que botar teu molho ali, você tem que colocar o seu borogodó para que a coisa funcione. Esse é o diferencial do profissional que sabe trabalhar de maneira mais profissional mesmo, mais profissionalizada, do que aquele assessor que trabalha de forma amadora. Então, comece a pensar em criar calendário de conteúdo. Se você não sabe por onde começar, eu já te convido para você conhecer o meu calendário de conteúdo aqui, que vai te dar muitas ideias e vai aprofundar, inclusive, muita coisa que eu falei aqui. Agora eu quero saber, qual é a sua maior dificuldade para criar calendários para o perfil político? Deixa aqui para mim nos comentários que eu vou responder a sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, não se esquece também de se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve! Confia na tia da estratégia parlamentar.